Bom, muito bem. Muito bem. Vamos começar aqui a resolução de mais um de exercícios. E nessa lista a gente vai falar um pouquinho de associação de capacitores. Certo? Bom, primeira questão. Ele diz: determine a capacidade elétrica equivalente entre os pontos A e B da associação de capacitores da seguinte figura. Muito bem. Bom, eu vou chamar de C1, a primeira capacitância, equivale 10 microfarad, certo? Vou chamar de C2, a segunda capacitância, equivale 5 microfarad. E vou chamar de C3, certo? A terceira capacitância, que também vale 10 microfarad. Bom, e a gente sabe o seguinte, que 10 microfarad equivale a 10 vezes 10 elevado a menos 6 farad. 5 microfarad vale 5 que multiplica 10 elevado a menos 6 farad. E por fim, 10 microfarad equivale a 10 que multiplica 10 elevado a menos 6 farad. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que C4, certo? Que vai ser a associação desses dois capacitores que eu estou destacando aqui, certo? Por que a escolha desses dois? Bom, simplesmente questão de gosto, tá certo? Eu poderia pegar qualquer par de capacitores ou eu poderia resolver com todos ao mesmo tempo, tá certo? Bom, eu estou decidindo fazer isso 2 a 2, tá certo? Bom, essa capacitância vai ser igual a C1 vezes C2 dividido, certo? Por C1 mais C2. Ou seja, a capacitância vai ser igual a 10 que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, isso dividido, certo? Por 10 que multiplica 10 elevado a menos 6 mais 5 que multiplica 10 elevado a menos 6. Prosseguindo, a capacitância vai ser igual, ó. Vou multiplicar aqui, tá certo? Olha só, 10 que multiplica 5, 50, ok? Vezes multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Menos 6, menos 6, menos 12. Isso, certo? Dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 6, mais 5 vezes 10 elevado a menos 6, 10 com 5, 15, que multiplica 10 elevado a menos 6. Então, a capacitância vai ser igual a... Note o seguinte, eu sei que 50 é 5 vezes 10, certo? E esse cara aqui eu vou repetir, tudo bem? 10 elevado a menos 12. E no meu denominador, eu sei que 15 eu posso escrever como sendo 5 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Bom, daí eu tenho que... Ó, tenho 5 no numerador e 5 no denominador. Posso dividir, ou seja, cortar esses caras aqui, ó. Então eu fico com
a capacitância 4 sendo igual a 10 terços, certo? Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, ou seja, eu fico com menos 12 menos 6. A capacitância 4 é igual a 10 terços, que multiplica 10 elevado a menos 12, menos com menos, mais. Ou seja, a capacitância 4 é igual a 10 terços, que multiplica 10 elevado a menos 12 mais 6, menos 6 farad, certo? Então, a capacitância também pode ser dada por 10 sobre 3 microfarad. Ok? Bom, para a gente calcular a capacitância equivalente da associação inteira, o que a gente deve fazer agora é o seguinte: a capacitância equivalente vai ser igual a capacitância 4 vezes a capacitância 3 dividido pela capacitância 4 mais a capacitância 3. Então, a capacitância vai ser igual a 10 terços vezes 10 elevado a menos 6 vezes a capacitância do terceiro capacitor, também mede 10, que multiplica 10 elevado a menos 6. Então, vezes 10, que multiplica 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 10 terços, que multiplica 10 elevado a menos 6 mais 10 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Bom, continuando, eu vou ter que a capacitância equivalente vai ser igual a... Tudo bem. Como aqui não tem expoente, a gente sabe que vale 1, tá certo? Vou repetir essa fração, vou repetir 10 terços. Então, 10 terços multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Menos 11. Isso dividido, certo? Por. Nota o seguinte, eu tenho que somar essa expressão com essa expressão. Então, veja. Eu devo somar 10 terços mais 10. Ok? Como aqui não tem denominador, completo com 1, certo? Eu sei que o mínimo vai ser 3, então o denominador da fração resultante é 3, certo? E agora vamos fazer a continha. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 10, 10, certo? Mais 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 10, 30. Ok? Então eu vou ficar com 10 mais 30, 40 sobre 3.
Bom, então eu vou ter no meu denominador 40 terços, que vai multiplicar 10 elevado a menos 6. A minha capacitância equivalente vai ser igual a... Note o seguinte. Eu tenho aqui uma divisão de frações. Então, como é que eu divido frações? Eu repito a primeira, ou seja, vou repetir 10 sobre 3, certo? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 40 sobre 3, 3 sobre 40, certo? Que multiplica divisão de potências de mesma base. Eu repito a base 10 e subtraio os expoentes, ou seja, eu fico com menos 11 menos 6, certo? Então, a capacitância equivalente vai ser igual a... Note o seguinte, eu tenho 3 no numerador e 3 no denominador. Então, posso cortar esse cara com esse, certo? Posso dividir 10 por 10 e 40 por 10, ou seja, posso cortar esses dois zeros, certo? Então, eu fico simplesmente com 1 que multiplica 10 elevado a menos 11, certo? Menos com menos mais, então menos 11 mais 6, dividido por 4, tudo bem? Capacitância equivalente é igual a 1 dividido para 4, 0,25, certo? Vezes 10 elevado a menos 11 mais 6 menos 5, certo? Bom, você pode colocar esse cara em notação científica andando com a vírgula da esquerda para a direita, uma casa, certo? Então você fica com a capacitância equivalente sendo igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1, certo? Ou seja, capacitância equivalente é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1, menos 6, certo? Isso em Faraday. Ou, certo? A capacitância equivalente pode ser dada como 2,5 microfarad, certo? Na próxima questão ele diz o seguinte: a capacidade equivalente de 3 capacitores iguais associados em paralelo é 18 microfarad. Determine a capacitância equivalente caso eles sejam ligados da seguinte forma, certo? 2 em série e em paralelo com o terceiro. Primeiro, todos os capacitores são iguais. Então eu vou ter que a capacitância equivalente é igual a N, ou seja, o número de capacitores, vezes, certo? A capacitância de um deles. Ok? Bom, ele nos diz que a capacitância, quando eles estão os três em paralelo, é de 18 microfarad, certo? Capacitância equivalente é igual a 18 microfarad, ou seja, 18 que multiplica 10 elevado a menos 6 farad, beleza? Ok? Ele diz que são 3 capacitores, então meu número N é igual a 3, certo? Aí antes de eu determinar a nova configuração desses capacitores, eu tenho que saber qual é o valor de um desses capacitores, uma vez que todos são iguais. Bom, então eu vou ter que a capacitância equivalente, 18 vezes 10 elevado a menos 6, tem que ser igual a
3 vezes C1. Ou, de forma equivalente, 3C1 tem que ser igual a 18, que multiplica 10 elevado a menos 6. Então, C1 é igual a 18, que multiplica 10 elevado a menos 6. Isso dividido por 3. Logo, cada capacitor vale 18 dividido para 3, 6, vezes 10 elevado a menos 6, certo? Farad. Ou, certo? Cada capacitor vale 6 microfarad. Tudo bem? Bom, agora vamos determinar o que ele pede, né? A nova configuração. 2 capacitores em série. Olha só. Quando o capacitor está em série, eu vou ter que, vou chamar de capacitância 4. Ela tem que ser igual a C1 vezes C1, certo? Porque eles são iguais, por isso que eu estou chamando ambos de C1. Dividido por C1 mais C1. Então eu vou ter que a capacitância 4 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica 6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 6, mais 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a capacitância é igual a 6 vezes 6, 36, vezes multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, ou seja, menos 6, menos 12, dividido, certo? Por 6 mais 6, 12, que multiplica 10 elevado a menos 6. A capacitância 4 é igual a 36 dividido para 12, 3. Multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base, 10, e subtrai os expoentes, ou seja, menos 12, menos 6. Daí, eu tenho que a minha capacitância vai ser igual a 3, que multiplica 10 elevado a menos 12, certo? Menos com menos, mais. Então, menos 12 mais 6, certo? Menos 12 mais 6, menos 6. Isso em farad, ou se você preferir, isso é equivalente à capacitância sendo igual a 3 microfarad, certo? Para eu achar a capacitância equivalente, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Capacitância equivalente vai ser igual a C4 mais, certo? C1, certo? Porque todos os capacitores iniciais valiam 6, beleza? Então eu vou pegar o seguinte: capacitância equivalente é igual a C4, 3, que multiplica 10 elevado a menos 6, mais C1. C1 a gente determinou como sendo 6 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Então, mais 6 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Capacitância equivalente é igual a 3 mais 6, 9. Então, 9, que multiplica 10 elevado a menos 6 farad. Ou, simplesmente, eu posso dizer que a capacitância equivalente é 9 microfarad. Ok? Muito bem.
Próxima questão. Próxima questão. Dois capacitores inicialmente descarregados são ligados a uma bateria, conforme mostra a figura. Nessas condições, a associação recebe uma quantidade de carga de 48 microcoulombs, ou seja, primeiro, a carga é igual a 48 microcoulombs, ou seja, a carga ela vale 48 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Aí ele pergunta, qual é a quantidade de carga em cada capacitor, certo? Muito bem. Olha só. Primeiro, eu tenho que saber a capacitância equivalente, certo? Dessa associação que aqui está representada. Note o seguinte, esses dois capacitores C1 e C2, certo? Eles valem o seguinte, C1 ele vale 6 microfarad, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 6 farad, certo? E C2 ele vale 2 microfarad, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Para eu determinar a capacitância equivalente, eu somo as capacitâncias de C1 e C2. Então, vou somar C1 mais C2. Então, a capacitância equivalente vai ser igual a C1, 6 vezes 10 elevado a menos 6, mais C2, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Capacitância equivalente vai ser igual a 6 com 2, 8, ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 6 farad, ou ainda a capacitância equivalente é igual a 8 microfarad, certo? Sabemos que quantidade de carga pode ser dada por Q sendo igual a C vezes U, que é a DDP, certo? Bom, a carga vale 48 vezes 10 elevado a menos 6, então 48 vezes 10 elevado a menos 6 tem que ser igual a capacitância 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes a DDP U. Bom, se isso é verdade, eu posso dizer que 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes a DDP U tem que ser igual a 48 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Então, veja. Esse cara que está multiplicando, passa dividindo. Daí eu fico com a DDP-U sendo igual a 48 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 8 que multiplica 10 elevado a menos 6. Bom, tenho 10 elevado a menos 6 no numerador e 10 elevado a menos 6 no denominador. Posso cortar esses dois caras, certo? Então eu fico simplesmente com a DDP-U sendo igual a 48 dividido para 8, 6. Muito bem. Agora que a gente sabe o valor da DDP, podemos determinar o valor, certo? Das cargas dos capacitores 1 e 2, certo? Então eu vou chamar de Q1, a carga do capacitor 1, ela vai ser dada pela capacitância 1 vezes a DDP-U, certo? Q1 é igual a C1 vale 6 vezes 10 elevado a menos 6
Então, 6 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica a DDP-U, ou seja, vezes 6. Então, a carga 1 vale 6 vezes 6, 36, vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ou, simplesmente, a carga 1 vale 36 microcoulombs. Bom, agora a carga 2. A carga do segundo capacitor, que eu vou chamar de Q2. Isso vai ser igual a capacitância 2 vezes a DDP-U. Q2 vai ser igual a capacitância no segundo capacitor vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Então eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a DDP, que vale 6 volts. Bom, Q2 é igual a 2 vezes 6, 12, vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ou, simplesmente, a carga do segundo capacitor é de 12 microcoulombs. Ok? Próxima questão. Questão 4. Associa-se em série 4 capacitores iguais, certo? Cada um com a capacitância igual a 24 microfarad. Ok? Aí ele prossegue. A diferença de potencial da associação vale 12 volts. Determina a energia potencial elétrica dessa associação. Cada capacitor, que eu vou chamar de C1, tem capacitância de 24 microfarad, ou 24 vezes 10 elevado a menos 6 farad. A DDP da associação vale 12 volts, então U é igual a 12 volts. E ele quer saber a energia e potencial elétrico. Bom, energia e potencial elétrico a gente pode calcular da seguinte forma. Ela é calculada pela capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Certo? Bom, primeiro, vamos determinar a capacitância equivalente dessa associação. Certo? Primeiro, vamos determinar a capacitância equivalente dessa associação. Então, capacitância equivalente vai ser igual. Note o seguinte, uma vez que os capacitores são todos iguais, a sua capacitância equivalente vai ser dada por a capacitância de um deles dividido, certo? Pela quantidade de capacitores, ou seja, dividido por N. Logo, capacitância equivalente é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 4. Capacitância equivalente é igual a 24 dividido para 4, 6. Então, 6 que multiplica 10 elevado a menos 6 farad. Ou ainda, se você preferir, a capacitância equivalente é de 6 microfarad. Certo? Muito bem. Agora que a gente sabe disso, vamos determinar a energia em potencial elétrica. Então, energia em potencial elétrico é igual a capacitância, que vale 6 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a DDP ao quadrado, ou seja, vezes 12 ao quadrado, dividido por 2. Energia em potencial elétrica é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, dividido
por 2. Energia e potencial elétrico é igual a 144 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vem 2. 6 vezes 4, 24, com 2, 26, vem 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então, eu tenho que 6 vezes 144, 864, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2, certo? Energia e potencial elétrica é igual a 864 dividido por 2, 432, vezes 10 elevado a menos 6. Colocando esse cara em notação científica, eu ando com a vírgula da direita para a esquerda, duas casas. Então, energia e potencial elétrica é igual a 4,32, que multiplica 10 elevado a menos 6, mais 2. Então, energia e potencial elétrica é igual a 4,32 vezes 10 elevado a menos 6 mais 2, menos 4 joules. Certo? Quinta e última questão. Determine a capacidade elétrica equivalente entre os pontos A e B da associação de capacitores da seguinte figura. Então, muito bem. Olha só. Primeiro, então eu vou dizer que C1 é igual a 3,2 microfarad, certo? Ou 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 farad. C2 também vai ser 3,2 microfarad, certo? Ou 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 farad, beleza? Vou dizer que C3 é igual a 2 microfarad, ou 2 que multiplica 10 elevado a menos 6 farad. C4 vai ser igual a 8 microfarad, ou 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 farad, beleza? Certo? Bom, primeiro, essa associação de capacitores, o trecho que eu vou circular em azul tem dois capacitores que estão em paralelo. Quando eu tenho capacitores em paralelo, eu somo as capacitâncias. Então, eu vou ter que a capacitância equivalente desse trecho, que eu vou chamar de C5, vai ser igual a C1 mais C2. Ou seja, C5 é igual a... Note o seguinte, para efeito de operações, tá certo? Como todas as unidades estão em microfarad, eu vou trabalhar com microfarad para simplificar um pouquinho a notação, tá certo? Para não ter que ficar escrevendo as potências de base 10. Então isso vai ser igual a 3,2 mais 3,2. Ou seja, C5 é igual a 3,2 mais 3,2, 6,4 microfarad, ou 6,4 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Tudo bem? Esse trecho aqui que tem os capacitores em paralelo, certo? Passa a ficar em série com os outros dois que já tinham desde o início, tá? E com um valor de 6,4
4 microfarad, tá certo? Então eu passo a ter 3 capacitores em série. E quando eu tenho capacitores em série, eu faço o seguinte, ó. Vou fazer da seguinte forma. Vou chamar de C6, certo? A capacitância equivalente entre o capacitor 5 e o capacitor 3, certo? Ou seja, eu vou ter C5 vezes C3 dividido por C5 mais C3. Ou seja, o capacitor 6 vai ser igual a 6,4 que multiplica 2, certo? Isso dividido por 6,4 mais 2. Daí eu tenho que o capacitor 6 é igual a 6,4 vezes 2, 12,8 dividido por 6,4 mais 2, 8,4. Bom, como eu tenho uma casa decimal no numerador e uma casa decimal no denominador, eu posso escrever que isso é igual a 128, certo? Dividido por 84. Tudo bem? Note o seguinte: 128 e 84 eu posso dividir por 4, certo? Daí eu fico com o capacitor 6 sendo igual a 128 dividido para 4, 32, sobre 84 dividido para 4, 21, certo? Não posso simplificar mais do que isso, certo? Então, finalmente, eu vou ter que a capacitância equivalente vai ser igual ao capacitor 6 vezes o capacitor 4 dividido pelo capacitor 6 mais o capacitor 4. Capacitância equivalente é igual a capacitor 6, que a gente encontrou o valor para ele como sendo 32 sobre 21 vezes o capacitor 4, que vale 8, certo? Então, vezes 8. Isso dividido, beleza? Pelo capacitor 6, 32 sobre 21, mais o capacitor 4, que vale 8. Capacitância equivalente vai ser igual a 32 vezes 8, vou fazer um rascunho, ó, 32 multiplicado por 8, certo? 8 vezes 2, 16, vem 1. 8 vezes 3, 24. 24 com 1, 25, certo? Então eu fico com 256 dividido por 21, certo? Isso tudo ainda vai ser dividido por, certo? 32 sobre 21 mais 8. Vou fazer aqui do lado a continha também. 32 sobre 21 mais 8. Como não tem o denominador, vou acrescentar 1, certo? E vou somar. O mínimo vai ser 21, tá? Entre os dois denominadores. Então, 21 no denominador, certo?
E agora vamos lá. 21 dividido para 21 dá 1. 1 vezes 32. 32. Mais 21 dividido para 1. 21. 21 vezes 8. Fazer a continha aqui do lado, ó. 21 vezes 8. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. Então eu tenho 168, certo? 32 mais 168, 200. Então eu fico com 200 sobre 21. Já é? Então no meu denominador eu vou ter 200 sobre 21. Tudo bem? Então, a capacitância equivalente vai ser igual a divisão de frações. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir 256 sobre 21, certo? Vezes o inverso de 200 sobre 21, 21 sobre 200. Beleza? Aí nota o seguinte, eu tenho 21 no numerador e 21 no denominador. Posso cortar esses dois caras, ou seja, dividir por 21, certo? Então eu fico com a capacitância equivalente sendo igual a 256 dividido, certo? Para 200. Bom, eu posso simplificar 256 por 2 e 200 por 2, certo? Bom, com isso eu fico com a capacitância equivalente sendo igual a 256 dividido para 2, 128 sobre 200 dividido para 2, 100, certo? Dividindo 128 para 100, eu encontro que a capacitância equivalente tem que ser igual a 1,28 microfarad, ou ainda eu posso dizer que a capacitância vai ser igual a 1,28 vezes 10 elevado a menos 6 farad, certo? Bom, e com isso a gente termina a resolução de mais uma lista de exercícios. Espero que ela tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima lista.